Eu vou conversar com o advogado Fernando Risolia e o nosso assunto é traição. Traição pela internet, também outros tipos de traição. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Tudo, Jorge. Prazer. Fernando, traição é um crime? Não, não é mais crime. Ele não mais é crime, porque já se tornou uma situação, certo? Que não vale mais a pena, vamos dizer assim, o Estado punir como crime. Tá Punia certo? antigamente, então, né? Não, muito antigamente, né? Então essa prática já não era mais, a sociedade já não mais respondia à traição como um crime. Entendeu? Até porque acho que só as mulheres eram punidas, né? Na verdade sim, né? Eu tinha um professor que dizia isso nos anos 90, que a traição da mulher seria pior, ao machismo, né? Mas seria pior que a traição do homem, porque poderia trazer uma criança dentro do seio familiar, né? Então, assim, realmente era a mulher traidora, né? Era mais punida que o homem. Certo. Bem, não é crime, mas causa aí uma série de danos à vítima, vamos dizer assim, né? Danos morais, danos psicológicos, enfim. O que caracteriza uma traição e o que a vítima pode requerer na justiça, se sentir lesada por isso? Certo. Nós temos três deveres do casamento principais, né, entre marido e mulher, que é a coabitação, que é o respeito mútuo, que tá a fidelidade nesse caso, tá certo, e a mútua assistência. Então, esses três são os deveres principais, os básicos de qualquer casamento, né? A violação de um desses deveres pode gerar o direito ao divórcio, à separação, imputando ao outro a culpa. Hoje isso também não se fala muito, porque, na verdade, hoje o divórcio pode ser motivado. O código já estabelece que se você não tiver mais interesse na convivência, você pode se divorciar, né? Então, assim, falar em indenização por quebra dos deveres matrimoniais hoje caiu num buraco, né? Não existe indenização para isso, né? Danos morais. Eu vou entrar com uma indenização porque ele me traiu. Não é assim. Eu vou entrar com uma indenização porque ele saiu da minha casa, coabitação. Ou eu vou entrar com uma indenização porque ele não me ajudou nas despesas de casa, tá certo? Isso não seria possível, em tese, tá certo? O que seria possível na traição, tá certo? Na indenização pela traição seria a repercussão, um modo de trair. Como tá assim? Certo? A publicidade que se dá, a colocação da pessoa numa situação tão vexatória, tá certo? Que isso cause um dano à outra. Então, o simples fato de trair, né? Hoje os tribunais entende de uma forma majoritária, assim, o simples ato de trair não gera indenização por danos morais. Nem se ela acarretar num dano psicológico, se a pessoa que foi traída desenvolver uma depressão, tiver um problema de saúde em decorrência disso, isso. Não gera? Não, então, é isso que eu ia salientar também. Isso é caso a caso, você tem que analisar caso a caso, né? Certo. Eu conheço situações em que o marido traía a mulher ficou sabendo, caiu realmente numa depressão, mas aquilo é uma coisa dela. Ele traiu, tá certo? Ele tinha um amante, vamos colocar ele, né, para ficar, só estou falando uma forma exemplar, de exemplo, mas mesmo assim não gerou o dano moral, não gera o dano moral. Mas tem situações que sim, que geram dano moral, dependendo de como vem essa traição, como ela é exposta. Certo. Se é uma coisa exposta, como você disse, se a sociedade toda fica sabendo, se, por exemplo, se vira um escândalo, vamos dizer assim. Não só escândalo, mas colocar a pessoa, o traído, numa situação vexatória. Por exemplo? Né? Por exemplo, o caso da internet. Né? No meu sentir, se eu me exponho na internet de uma forma a denegrir a imagem da minha esposa, colocando ela numa situação vexatória, né? Isso não é um simples ato de trair, que pode decorrer de um relacionamento, né? Mas é uma situação agravada, né? Eu coloco a pessoa naquela situação vexatória, aquela situação de dor perante a sociedade, perante a família. Isso sim, ao meu ver,
caberia uma indenização por danos morais. E de que forma isso seria caracterizado? Que tipo de exposição caberia aí uma ação de indenização? Por exemplo, eu vejo a questão da internet, que foi matéria da Folha da Região, né? Ou seja, você tem sites que facilitam a traição. A pessoa que se identifica no site, que é uma pessoa de conhecimento público, ou uma pessoa que cita nomes, né? Ao meu ver, nessa situação, sim, caberia uma ação de indenização de danos morais. A mesma coisa, aquele sujeito que se expõe com amantes em festas e a mulher se importa com isso, a mulher tem a dor dessa situação, seria um motivo para indenização por danos morais. E aí, nesse caso, como é que se prova a traição? A traição se prova através do próprio site, você imprimindo o arquivo, né, guardando o arquivo, fotos, testemunhas, né? A traição em si é muito difícil de ser comprovada. Sempre discutimos isso, a traição é difícil de ser comprovada. Inclusive a Folha publicou no domingo o trabalho dos detetives, né? Sim. As pessoas, os profissionais que utilizam a mesma tecnologia, né, para desvendar aí os casos, né, amorosos, que são oferecidas na internet para facilitar esses encontros extraconjugais. É a mesma tecnologia que eles utilizam. Agora, o trabalho desses detetives também pode ser usado para comprovar a traição? Pode ser usado, sim. Se o sujeito está se expondo sem preocupação disso, ele está se colocando numa situação em que pode ser investigado com fotos, né? Dependendo do caso, se for ambiente público gravado, isso daí não tem problema. Isso é usado como prova? Pode ser usado como prova. A justiça aceita. Aceita. O que se não pode é violar a privacidade do sujeito que está traindo, né? Ou seja, gravar telefone, isso não pode, né? Grampear um motel. Um dos detetives entrevistados pela reportagem conta que há microcâmeras, né, tão pequenininhas que elas podem ser instaladas em canetas, numa gravata. Isso é legal, é legal, Fernando? Desde que não viole a privacidade, desde que o sujeito tenha a sua privacidade violada, por exemplo. Ou seja, ele não pode ser flagrado num motel fazendo sexo com a amante, isso. Mas ele pode ser flagrado num restaurante. Ou mais dentro de um carro, né? Porque quem está dentro do carro fazendo sexo, né, ele não espera a privacidade. Concorda comigo? Né? Então, assim, tem maneiras de prova da infidelidade. Mas veja bem, tem casos que não gera dano moral. Por exemplo, caso o sujeito está traindo, está num carro, não está expondo a mulher de uma forma... É duro falar assim, a traição aos nossos olhos já é uma situação vexatória, terrível, né? E dolorida, né, para a vítima, porque dói você ver o seu parceiro, né? Mas assim, o tribunal já se posicionou, a pura traição, a traição pura, não gera danos morais. Isso eu não digo que é unânime, mas assim, a grande maioria das decisões, ela já pacificou esse entendimento, tá certo? Então, a gente tem que se pegar como? Na publicidade, na conduta do traidor, tá certo? E é claro, como que o traído responde a isso. Como que era a vida deles, como que isso se expôs, se aquele que foi o cúmplice, qual é a atitude do cúmplice, porque o cúmplice também pode responder, dependendo do caso. Né? Ou seja, o cúmplice vai e faz desculpa a palavra, mas um barraco na frente da casa da mulher, xingando, expondo a mulher. Esse cúmplice ele pode responder pelos danos morais. Mas só nesses casos? Em que há aí manifestação, gritaria, sempre pensando na exposição. Na exposição, na publicidade, na colocação de uma situação vexatória. Né? Correto. Sempre entendendo, se a traição é pura e simples, tá certo? Que decorre de alguns... que não se coloca a pessoa em situação vexatória, vamos dizer, publicamente, aí sim, caberia uma ação de danos morais. E você tem casos destes? Não tenho caso, porque é uma situação, inclusive, eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça, né, no site do Tribunal de Justiça, lá tem uma banca de acordos maravilhosa banca, e eu pesquisei bastante. Então, assim,
é uma situação que te expõe o traído. Né? Então a pessoa, para entrar com essa ação, ela pensa duas vezes. Falou, eu já fui exposto, eu vou ser exposto novamente por uma ação judicial. Porque aí, o acordo é público, nesse caso é público, tem bastante. Você entra no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no site, só fazer uma pesquisa de jurisprudência, está lá o nome do sujeito, o nome da pessoa, a situação, como ocorreu. Nossa! Né? Então, assim, são exposições. Né? Acaba sendo uma dupla exposição. Né? Então é muito difícil. Agora, o traidor, ele perde algum direito? Por exemplo, ele construiu uma vida com seu parceiro, tem bens, né, em parceria com o parceiro, ele acaba perdendo algum direito por ter traído? Hoje não. Ele pode perder, por exemplo, patrimônio não se perde por isso, tá certo? Não se perde patrimônio. Ele não há penalização patrimonial no tocante à separação de bens, tá certo? Ele pode ser penalizado, pagar uma pensão alimentícia também não seria, mas assim, visitação dos filhos, dependendo da situação, né? Se ele cometeu uma traição muito grave, uma situação muito grave, que expôs toda a família, inclusive os filhos, e aquilo pode trazer um problema aos filhos, ele pode ter limitada a visitação aos filhos, pode ter. Mas mesmo assim, a traição não repercute entre o casal, em tese, em princípio. Né? Só se essa traição repercutir nos filhos, causar um problema psicológico aos filhos, alguma coisa disso, o juiz pode, sim, em decisão, restringir o direito de visita ou fazer uma visita monitorada, o que seja. Mas penalidade de ordem na separação, patrimônio, não. E pela pesquisa que você fez no Tribunal de Justiça, quais são os casos mais comuns? É pela internet mesmo? Pela internet, ou a mulher flagra o marido, né, em pleno ato, porque a pessoa já está desconfiada, né? Pessoa desconfiada, ela vai atrás, ela vai procurar, ela persegue, ela coloca investigador em cima e flagra o marido, ou flagra a mulher também, né? Então essas situações são as mais comuns. Agora, situação vexatória, o sujeito colocar na internet, sinceramente eu não vi isso nas decisões do tribunal. Certo, porque geralmente eles utilizam codinomes, né? Codinomes, não coloca foto, coloca uma foto melhor, né? Para parecer melhor. Né? Ô, Fernando, e nessas ações que você teve acesso no tribunal, as ações giram em torno de quanto? Os pedidos de indenização? Hoje em dia não se fala mais, não se tem mais indenizações milionárias. Hoje o tribunal recuou muito a questão da penalização. Quanto vale a exposição de uma mulher traída? Então, depende da situação. Isso com um homem, né? Porque o contrário pode acontecer também. Não há critérios objetivos. Né? Você analisa a conduta do ofensor e a repercussão que aquilo ocorreu. Entendeu? E o juiz vai estabelecer uma indenização, 10 salários mínimos, 10 salários, correspondente a 10 salários mínimos, correspondente a 20 salários mínimos, então fica 3 mil, 4 mil, 6 mil, 10 mil, dependendo se a pessoa, isso é interessante, mas dependendo se a pessoa é uma pessoa pública, isso pode aumentar. Né? Então, assim, não há critério objetivo. Né? Por exemplo, aquela exposição que teve da Cicarelli no mar na Espanha, sim. Então uma indenização de mais de 200 mil reais, né? Aquilo que não aconteceria com nós, pessoas comuns. Né? Se fosse aqui no Tietê, com qualquer né? Não chegaria a 200 mil reais. Mas como foi a Cicarelli lá na Espanha, né? Não, então, assim, e foi uma divulgação no mundo inteiro, né? Foi para a internet, todo mundo recebeu pelo e-mail um e-mail da Cicarelli com o namorado, né? Com carícias aí calientes. Bem, traição não é crime, gente, pode gerar indenização, como diz aqui o Fernando, desde que a pessoa seja exposta a situações vexatórias, situações ridículas. É isso, né, Fernando, em resumo. Isso. E muito obrigada, então, pela entrevista. Um ótimo dia para você. Muito e obrigado. Até a próxima.